Olá, meus amores! Hoje, mais uma vez, um Cine Leitura. Um Cine Leitura especial. Hoje nós vamos falar da história de um livro. Como é que será que nasce um livro? Olha só, gente, um livro nasce do pensamento. A primeira coisa que acontece é um pensamento. O autor, o escritor, pensa e então ele pode falar, ou então ele já vai direto escrevendo. Mas a primeira coisa para nascer um livro, a primeira coisa que acontece é um pensamento. Pode ser um pensamento inventado, um pensamento imaginado, ou seja, um pensamento que nasce na imaginação. Ou pode ser um pensamento aprendido, aquele pensamento que vai surgindo quando nós começamos a perceber o mundo ao nosso redor. Então nós aprendemos a ver o rosto da mamãe, do papai, nós aprendemos que a voz da mamãe e do papai, nós aprendemos a voz dos amigos, nós aprendemos a voz dos animais, né? O bebezinho vai começando a falar, a identificar como que é o som do cachorro, como é o som que o gatinho faz. A gente vai aprendendo as coisas. Então o pensamento pode ser aprendido quando a gente vai percebendo o mundo ao nosso redor, e aí a escola vai nos ajudar a perceber mais rápido, né? Várias coisas podem nos ajudar a perceber mais rápido, mas principalmente a escola e os professores ajudam a gente a aprender a pensar, e também o pensamento imaginado, né? Que é o pensamento que nasce na nossa cabeça, mas que não está na realidade, não está no mundo das coisas, está no mundo da imaginação. Então, como foi que nasceu esse livro? Em 4 de julho de 1862, Charles Ludwig Dodgson estava passeando com alguns amigos pelo rio Tâmisa. Era um passeio de barco e eles estavam passeando pelo rio Tâmisa, que é um rio que existe lá na Inglaterra, e esse rio ele atravessa a cidade de Londres, que é a capital da Inglaterra. Pois bem, o Charles Ludwig Dodgson estava passeando de barco com o seu amigo Robinson Duckworth e 3 garotas. Elas eram Charlotte, Edith Mary e Alice. Essas 3 garotas eram irmãs, eram 3 crianças. E elas eram filhas do vice-chanceler da Universidade de Oxford, que era onde o Charles Ludwig e o Robinson Duckworth estudavam. O vice-chanceler da universidade era Henry George Liddell, e eles estavam passeando com as 3 filhas dele, que eram a Charlotte, a Edith Mary e a Alice Liddell. Aí, naquele passeio pelo rio Tâmisa, para entreter as crianças, o Charles Ludwig Dodgson começou a contar uma história. E na história que ele inventou ali na hora, ele colocou a Alice, que era a filha caçula do Sir Henry George Liddell. Veio no pensamento dele uma história com a menina Alice, e ele começou a contar essa história. E essa história da menina Alice, que ele inventou, acontecia no mundo da imaginação. A história ficou tão legal que os amigos do Charles Ludwig Dodgson sugeriram a ele que escrevesse. E ele realmente colocou todas as ideias, todos os pensamentos que ele havia falado, ele colocou no papel. E a história foi ser publicada em 1865, exatamente 3 anos depois dela ser pensamento. Olha só que legal! E sabe como é que se chamou esse livro? Esse livro do Charles Ludwig Dodgson se chamou As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E aqui no Brasil nós conhecemos esse livro por Alice no País das Maravilhas. Mas frequentemente ele é chamado assim, mas na verdade o título dele é As Aventuras de Alice no País das Maravilhas.
E esse livro fez tanto sucesso que só na Inglaterra ele já foi editado mais de 128 vezes. Olha só! Todas as crianças da Inglaterra já leram esse livro por todas as gerações, desde 1865, várias vezes. E pelo mundo ele já foi publicado em mais de 100 países, inclusive no Brasil. E aí, lá em 1951, o Walt Disney produziu um desenho animado que contava a história de Alice no País das Maravilhas. E esse desenho animado foi para o cinema e foi um enorme sucesso também. Foi sucesso como um desenho animado no cinema, assim como foi sucesso desde que ele era apenas um livro. Olha só a mágica do pensamento, né? Acontece que o Charles Ludwig Dodgson, ele colocou um nome um pouco diferente, um pseudônimo na autoria do livro. Então nós vamos conhecer o autor do livro As Aventuras de Alice no País das Maravilhas com o nome de Lewis Carroll. É o pseudônimo de Charles Ludwig Dodgson, o nome verdadeiro do autor de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Essa história teve depois uma continuação, que é Alice no País dos Espelhos, e o Charles Ludwig, ou Lewis Carroll, que é o pseudônimo dele, escreveu muitas histórias para crianças e todas foram um enorme sucesso. Mas o livro mais conhecido dele é esse, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Um livro que nasceu na imaginação dele para ser contado para as crianças, imaginando a criança Alice naquela história, e a história acontecia dentro da imaginação da Alice. Eu quero convidar você para assistir o desenho animado, que foi o primeiro filme de grande sucesso no cinema desse livro, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Então, pega a pipoca, senta no sofá, senta no tapete, senta no chão, arruma a turma aí, toda a família, e vamos assistir Alice no País das Maravilhas.